Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma questão do ITA que diz o seguinte, a questão define o conjunto D, né? Pede para a gente considerar o conjunto D como sendo o conjunto dos números reais com exceção do 1 e também pede para a gente considerar a função f de D em D definida por f de x igual a x mais 1 sobre x menos 1 e aí pede para a gente classificar as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas. A primeira afirmativa está dizendo o seguinte, f é injetiva e sobrejetiva, ou seja, essa função aqui ela é injetora e sobrejetora? Bom, quando uma função é injetora, primeiro pensando na injetividade, a gente vai dizer que uma função é injetora quando x1 é diferente de x2, x1 diferente de x2, implicar em f de x1 diferente de f de x2. Essa aqui é a definição da função injetora. Elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes. Que também pode ser definido assim, olha, essa mesma condição pode ser expressa assim, f de x1 igual a f de x2 implica em x1 igual a x2. A condição 2 é a contrapositiva, né, da condição 1, essa que a gente diz, tá? Então, eu vou usar essa segunda condição aqui para mostrar que essa função é injetora. Então, tá, pessoal. Então, primeiro item, quero mostrar que ela é injetora. Para mostrar que ela é injetora, vamos considerar x1, x2, tal que f de x1 igual a f de x2. Então, considerem dois elementos do domínio, né, x1 e x2, tais que f de x1 igual a f de x2. De acordo com a lei de associação da função f, pessoal, o f de x1 é o quê? Substitui aqui o x por x1. É x1 mais 1 sobre x1 menos 1. Isso tem que ser igual ao f de x2. Como é que a gente calcula o f de x2? Vindo aqui na função, substituindo x por x2. Aí a gente vai obter, olha, x2 mais 1 sobre x2 menos 1. Um pouco mais. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos multiplicar cruzado? Primeiro nesse sentido, vai ficar x1 mais 1, x1 mais 1, que multiplica x2 menos 1, igual, agora nesse sentido, x1 menos 1, x1 menos 1, que multiplica x2 mais 1. x2 mais 1, excelente. Isso implica em quê? Vamos vir para cá agora, tá? Ó, isso implica... Distributivo agora, x1 vezes x2, né? x1, x2, x1, x2, x1 vezes menos 1, menos x1, 1 vezes x2 dá x2, agora 1 vezes menos 1 dá menos 1, igual. Agora vamos para o segundo membro, distributivo aqui no segundo membro. x1 vezes x2 é x1, x2, x1, x2, x1 vezes 1 é x1, x1, agora menos 1 vezes x2 dá menos x2, e menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, vamos lá, isso implica em que? Eu acho que já dá para a gente simplificar algumas coisas aqui, não é verdade? Observe que aqui no primeiro membro a gente tem um menos 1, aqui também a gente tem um menos 1, a gente pode simplificar esse menos 1 com esse menos 1. Que mais? A gente tem aqui o produto x1, x2 no primeiro membro, no segundo membro também o produto x1, x2, a gente pode simplificar, sem problema nenhum, tá? Bom, o que sobra aqui no primeiro membro? Sobra menos x1, x2 e no segundo membro x1 menos x2. Vou fazer o seguinte, tudo que tem x1 eu vou deixar no primeiro membro, o que tem x2 eu vou deixar no segundo membro, tá? Então aqui tem menos x1, ó, menos x1. Esse mais x1 para o primeiro membro, menos x1, igual. No segundo membro a gente tem aqui um menos x2, ó, menos x2, e esse mais x2 aqui do primeiro membro para o segundo membro, menos x2. Excelente, excelente. Bom, então, vamos continuar partindo aqui, não tem problema não. Isso implica
em que, ó, menos x1 dá menos 2x1. Menos 2x1. Igual, menos x2 dá o quê? Menos 2x2. E aí, pessoal, simplificando essa igualdade por menos 2, a gente obtém x1 igual a x2. Então, vamos analisar o que a gente fez? Olha só, eu considerei dois elementos do domínio, x1 e x2, dois elementos quaisquer do domínio, x1 e x2, tais que o f de x1 é igual a f de x2. Fiz umas continhas e concluí que necessariamente o x1 é igual a x2. Isso mostra pra gente que a função é injetora, tudo bem? Função é injetora. Então, já sei que a função é injetora. Bom, pessoal, falta agora a gente verificar se essa função é ou não sobrejetora. Antes de mais nada, quando uma função é sobrejetora? Uma função é sobrejetora quando o contradomínio da função coincidir com a imagem da função. Ou seja, qualquer que seja o y pertencente ao contradomínio da função, existe um x pertencente ao domínio da função, tal que o f de x é igual a esse y. Essa que é a definição de função sobrejetora. Uma função é sobrejetora quando y, para qualquer y pertencente ao contradomínio da função, existir um x pertencente ao domínio da função, tal que acontece o quê? O y é igual a f de x, tudo bem? Então, o que eu devo verificar? O que eu devo fazer? Tomar um y qualquer pertencente ao contradomínio da função e exibir um x tal que o f de x é igual a esse y, tá? Então, seja y, aqui foi a primeira parte, né? Primeira parte. Agora vamos pensar aqui na segunda parte, tá? Aqui, ó. Seja y pertencente ao contradomínio da função, que é o conjunto D, né? O contradomínio da função é o conjunto D. Vamos colocar assim, então. Seja y pertencente a D, né? Vou colocar assim. Seja y pertencente a D, que é o contradomínio da função, que é o conjunto dos números reais, com exceção do 1. É um número real diferente de 1. Bom, agora a gente tem que exibir um x tal que o f de x é igual a esse y. Como é que a gente faz, pessoal? A gente trabalha um pouquinho com a lei de associação da função f. A lei de associação da função f é y igual a x mais 1 sobre x menos 1. Lembrando que você escrever f de x ou y é a mesma coisa, tá? Multiplicando cruzado aqui, você vai obter o quê? Olha, primeiro, nesse sentido aqui, vai ficar x mais 1 igual, agora nesse sentido, y vezes x dá yx, y vezes menos 1 menos y. Bom, tudo que tem x eu vou deixar no primeiro membro, que não tem eu vou passar para o segundo membro, tá bom? Vai ficar assim, ó, x menos yx igual a menos y menos 1, não é verdade? Bom, agora, colocando o x em evidência no primeiro membro, olha, x dividido por x dá 1, menos yx dividido por x dá y igual a menos y menos 1. Então, o x, olha só, o x vai ser menos y menos 1 dividido por 1 menos y. Vamos trocar esses sinais de menos e vamos escrever assim, ó, y mais 1 sobre y menos 1. É como se eu tivesse multiplicado essa igualdade aqui por menos 1, tá? Aqui fica y mais 1, aqui fica y menos 1. Tá? O y menos 1 passou dividido. Então, dado um y qualquer do contradomínio da função, tome x igual a y mais 1 sobre y menos 1. Tudo bem? Bom, agora o que a gente faz? A gente calcula o f daquele x ali, ó. F de x vai ser igual a f dessa quantidade. Como é que a gente calcula f dessa quantidade? Onde tem x, coloca aquela quantidade ali, não é verdade? Vai ficar assim, ó, y mais 1 sobre y menos 1, mais 1, estou olhando para cá, tá, pessoal? Sobre y mais 1 sobre y menos 1, menos 1. Excelente, vamos ganhar um espaço aqui. Bom, isso vai ser igual a quê? Aqui no numerador, tirando o mínimo, a gente vai obter y menos 1, né?
y menos 1. Y menos 1 dividido por y menos 1 dá 1. Vezes y mais 1, y mais 1. Agora, y menos 1 dividido por 1 dá y menos 1. Vezes 1, y menos 1. Agora, olhando para o denominador. É y menos 1, né? Vamos tirar um mínimo aqui que também é y menos 1. Y menos 1 dividido por y menos 1 dá 1, vezes y mais 1, y mais 1. E aqui, y menos 1 dividido por 1 dá y menos 1, vezes menos 1, pessoal. Então vai ficar menos y mais 1. Excelente. Conforme você observa, você pode simplificar esse y menos 1 com esse y menos 1, né? Se você for resolver aqui a divisão de frações, vai ficar um multiplicando e um dividindo, você pode simplificar. O que vai sobrar no numerador? Olha, y mais y, 2y. Mais 1 menos 1 você pode simplificar sobre... E no denominador, mais y menos y você simplifica, sobra 1 mais 1, 2. E o 2 dividido por 2 dá y. Então vamos entender o que a gente fez aqui, pessoal. Eu estou querendo mostrar que essa função é sobrejetora. Para isso, o que eu tenho que fazer? Considerar um y do contradomínio da função, um y qualquer pertencente ao contradomínio da função, e exibir um x tal que o f de x é igual a y. Foi isso que eu fiz. Eu considerei um y qualquer pertencente ao contradomínio da função e considerei o x como sendo y mais 1 sobre y menos 1. Tá? E aí fiz umas continhas e verificamos que o f desse x dá o y. E, portanto, a função é sobrejetora. Tá? Fazendo devagarzinho com todos os detalhes para que todos acompanhem. Então, o item 1, f é injetora e sobrejetora? Verdadeiro, verdadeiro. Item 2, f é injetora, mas não é sobrejetora. Isso aí é falso, porque acabamos de mostrar que ela é sobrejetora. Tá? Item 3, f de x mais f de 1 sobre x é igual a 0 para todo x pertencente ao domínio da função? Vamos ver? Tá, vamos parar aqui, tá? Quero verificar o seguinte, f de x mais f de 1 sobre x, esse é o item 3. F de x mais f de 1 sobre x, isso é igual a 0? Mais f de 1 sobre x. Isso é igual a 0 para todo x pertencente ao domínio da função, x diferente de 0? Vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui? O f de x é x mais 1 sobre x menos 1, mais o f de 1 sobre x. O que é o f de 1 sobre x? É 1 sobre x mais 1 sobre 1 sobre x menos 1. Isso vai ser igual aqui, ó, x mais 1 sobre x menos 1. Bom, tirando o mínimo aqui no numerador dessa fração, a gente vai obter x, né? X. X dividido por x dá 1, vezes 1 dá 1, mais x dividido por 1 dá x vezes 1, x. Aqui no denominador agora, o mínimo é x. X dividido por x dá 1 vezes 1 dá 1, menos x dividido por 1 dá x vezes 1, x. Excelente. Esse x aqui, olha, com esse, você pode simplificar, sem problema nenhum. Bom, então isso vai ser igual a x mais 1, x mais 1 sobre x menos 1. E aqui sobra no numerador 1 mais x, que eu vou colocar o x mais 1, tá? No numerador aqui, ó. X mais 1 sobre... No denominador, 1 menos x. 1 menos x. Agora, você pode dar uma fração assim, pessoal, ó, a sobre menos b. Uma fração a sobre menos b. É o mesmo que menos a sobre b, que é o mesmo que menos a sobre b. Tudo bem? Aí eu vou olhar para isso aqui, ó. A sobre menos b é igual a menos a sobre b. O que diz pra gente? Você pode trocar o sinal do denominador e colocar um menos na frente. É isso que sugere. É o que eu vou fazer aqui nessa fração. Vou trocar o sinal do denominador, troco o sinal do denominador e coloco o menos na frente, tá? Olhando para essa fração, eu vou fazer isso. Vou trocar o sinal do denominador e colocar o menos na frente. Aí a gente obtém x mais 1 sobre x menos 1 menos x mais 1
sobre x menos 1. Como são quantidades iguais, isso dá 0. Excelente. Então, o item 3 é verdadeiro, né? f de x mais f de 1 sobre x é igual a 0 para todo x pertencente ao domínio da função, desde que esse x seja um número diferente de 0. Item 4. Agora, o item 4 diz o seguinte: é verdade que o f de x mais vezes f de menos x é igual a menos 1? F de x vezes f de menos x. Isso é igual a 1 positivo para todo x pertencente ao domínio da função? Vamos verificar? Bom, quem é f de x? É x mais 1 sobre x menos 1. Vezes, quem é f de menos x? Bom, agora onde tem x aqui, você coloca menos x. Menos x mais 1 sobre, aqui vai ficar menos x menos 1. Isso é igual. Bom, agora, pessoal, olha só. Olha para o numerador da primeira fração, o x mais 1, e o denominador da segunda fração, que é o menos x menos 1. São quantidades opostas, então você pode simplificar e sobra menos 1. Simplifica esse com esse, sobra menos 1. Vezes, analogamente, olha para o numerador, primeiro aqui, o denominador da primeira fração e o numerador da segunda fração. Também são quantidades opostas, você pode simplificar, tá? E sobra menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1 positivo para todo x pertencente ao domínio da função que é D. Isso é falso. Isso é falso, pessoal. Apesar de estar dando 1 positivo aqui, tá vendo? Isso aqui não é válido para todo x pertencente ao domínio da função. Lembrando que o domínio da função é o conjunto dos números reais com exceção do 1. São x reais diferentes de 1. Por que isso aqui não é válido para todo x? Pelo seguinte, pessoal. Porque essa operação que a gente fez não é válido para x igual a menos 1. Menos 1 pertence ao domínio da função, concorda comigo? Menos 1 pertence ao domínio da função, pertence. Mas, quando a gente calcula o f de menos x, que é o menos x mais 1 sobre menos x menos 1, a gente observa que essa função f de menos x não está definida para x igual a menos 1, que pertence ao domínio d da função f. Tudo bem? Então, é única e exclusivamente por causa desse detalhe que essa afirmativa 4 aqui é falsa. Isso aqui é válido para todo x diferente de 1? Não, não é válido, por exemplo, para o menos 1. Porque aqui, olha, se você substituir o x por menos 1, você zera o denominador. Tudo bem? Então, esse item aqui ficou falso, falso. Então, o 3 ficou verdadeiro, o 4 falso. Assim sendo, pessoal, a alternativa certa é a letra A. São verdadeiras apenas 1 e 3.